próximo evento é um bate-papo com a Stefanella Boato, que tem graduação em Física na Universidade de Bolonha, na Itália, mestrado e doutorado também em Física na Universidade de Chicago. Hoje em dia, a Stefanella é professora associada e representante de Relações Internacionais do Instituto de Matemática da UFRJ. O entrevistador hoje é José Antônio Suzano, aluno de graduação da Matemática Aplicada na UFRJ e aluno de iniciação científica da Stefanella desde o começo desse ano. Hoje os dois vão conversar sobre internacionalidade e processo de intercâmbio. Lembrando a todo mundo que estiver assistindo que as perguntas podem ser feitas ao longo da entrevista pelo chat e vão ser respondidas no final do evento. Gente, muito obrigada por terem aceitado nosso convite para participarem da CEMAP. Oi, gente. Muito obrigado também à CEMAP. Pode falar, Stefanella. Muito obrigada. Eu acho uma ótima ocasião para pôr em ordem esse discurso das relações internacionais, que às vezes fica um pouco escondido. É muito importante para os alunos, porque abre caminho, não somente científico, mas também culturais. Então, por isso a gente finalmente está fazendo uma página web, onde, graças também à ajuda dos alunos, então, os alunos estão me ajudando a pôr em ordem informações dos editais, ver o que está para os alunos de graduação, mestrado, doutorado, e também futuramente para pesquisadores, porque tem oportunidade também para os próprios pesquisadores de ir lá fora. Então, estamos tentando de pôr uma ordem e esperamos que isso vai ficar muito mais simples para os alunos terem informação a tempo, para se preparar e ter todas as ideias claras, também do custeio, porque às vezes tem editais com bolsa parciais e sem bolsa. Então, o aluno fazer todo aquele esforço para depois descobrir que não pode alcançar aquele intercâmbio também é uma perda de tempo, assim. Então, ou às vezes tem editais e depois você pode correr atrás de bolsa. Então, tudo isso necessita um planejamento. Stefanella, para começar, fala um pouquinho por que a gente pode fazer um intercâmbio. O que a gente pode esperar dessa experiência de intercâmbio, de passar um tempo lá fora, de estudar em outro país? O que isso pode agregar no nosso currículo? Bom, então, como eu disse, tem a parte científica, assim, ser exposto a outro tipo de matéria, outro tipo de método, outro tipo de oportunidade, não? Porque claramente cada universidade é focada mais sobre uma coisa ou outra, mas tem também o fato que a parte cultural. Então, isso, sinceramente, é uma das partes mais relevantes, porque o aluno indo lá fora vai conhecer outras culturas e vai também ver possibilidade futura que pode ser além do intercâmbio. Vai querer fazer, sei lá, ser aluno de graduação, vai querer fazer um mestrado, ou ser aluno de mestrado, vai querer fazer um doutorado, e tem, assim, então isso vai ser bem além do que é aspecto puramente acadêmico. E no aspecto acadêmico, o que eu posso estudar, assim, a gente como matemático aplicado, nos intercâmbios da UFRJ? São muitas áreas ou fica sempre na matemática pura? Então, isso que já deveria ficar mais claro. Não tem somente intercâmbio do UFRJ. Assim, o aluno não se deve restringir ao DRI, porque tem muito além do DRI. Então, tem os acordos do DRI. Acordos do DRI são importantes porque por ser acordo entre instituições, por exemplo, geralmente garante de não pagar taxas escolares, que não é pouco às vezes, porque as taxas escolares podem ser muito caras, mas são limitados em números. E tem, por exemplo, a Bolsa Canadense,
que vem com bolsa integral, é fora do acordo, a bolsa ELAP. Essa existe tanto para graduação, mestrado e doutorado. E já temos 2 alunos do mestrado aplicada que foram, não, um da pura e um da aplicada, que foram lá fora, passaram um semestre na University of British Columbia e adoraram, entende? Por exemplo, o Lucas Tollerman conseguiu fazer lá um curso de sistema dinâmico diferente do curso que teria feito na UFRJ. O foco é diferente porque lá o sistema dinâmico se vê já como mais aplicado a alguma coisa. Então, o tipo de ferramenta que se precisa, o tipo de foco é um curso diferente daquele oferecido na UFRJ. Então, para ele foi útil, porque ajudou até na tese da pesquisa dele. Então, até na parte teórica da tese dele. Então, foi aprendendo ferramenta que depois foram muito úteis, porque, de fato, o artigo que saiu recebeu destaque até no jornal Siam. Então, imagina um aluno de mestrado, o primeiro artigo, receber o reconhecimento do Siam. Então, tem essa oportunidade. Tem oportunidade também de ter 2 orientadores, quando é no contexto de um projeto, como no caso do ELAP, e também no caso da DAD. São parceria entre grupos de pesquisa, que vai além do intercâmbio, geralmente do DRI, que o aluno vai lá, vai fazer um curso, mas não é necessariamente acolhido para um grupo de pesquisa. Então, isso. Então, não se restringir a somente o DRI. Dito isso, toma atenção a todos os editais do DRI, porque mais oportunidade é melhor para todo mundo. Mas é bem além. Na Europa, por exemplo, o programa Erasmus, que agora também o UFRJ faz parte, o Erasmus Mundo, foi essencial para criar uma União Europeia entre os jovens, porque o jovem passando 4 meses no outro país, for aprender cultura, e foi uma parte essencial para a integração da União Europeia. Então, eu acho que, nesse contexto, seria muito importante também na América Latina circular, não para ter um conhecimento maior da própria América Latina, porque é bom ir para a Europa, é bom ir nos Estados Unidos, é bom ir para qualquer lugar. Mas não vamos esquecer também da América Latina, não? Claro. Então, por isso, seria bom, agora, nesse momento de pandemia, fazer mais palestra ou circuito de intercâmbio dentro dos países da própria América Latina. A pandemia aproxima. Tem nesse sentido. uma coisa boa nessa situação, né? E sobre as áreas mesmo, a gente tem uma grande gama de possibilidades do que estudar lá fora. Por exemplo, eu estudo epidemiologia, eu posso conseguir um intercâmbio em que eu vou estudar essa área da epidemiologia lá fora? Então, por isso, seria bom ter acordo mais específico, porque tem acordos gerais. Então, como, por exemplo, agora o Guilherme foi lá fora e, por sorte, digamos, foi uma chance, que onde ele foi, tem um grupo muito forte de epidemiologia. Mas foi por acaso, digamos, não? Agora, quando tem acordo de grupo motivado para grupo de pesquisa, isso facilita. Por exemplo, a professora Junice, do DCC, ela fez um acordo específico com a Universidade de Brie. Por quê? Porque tem a ver exatamente com a sua pesquisa. Então, é bom ter acordo para toda a UFRJ, é bom. Mas, às vezes, quando tem acordo específico, pode garantir algumas áreas. Então, por isso, vamos tentar fazer isso também, de garantir. Então, isso cabe a cada professor da UFRJ fazer o seu dever. Entende? O próprio pesquisador procurar pesquisador do outro lado para incentivar acordo, intercâmbio de aluno,
a todos os níveis, ou a nível de doutorado, ou a nível de iniciação científica, mas esse é um dever de casa que cada professor deveria fazer. E quero sublinhar que o IEM tem professores de 23 nacionalidades, que tem colaborações com 22, 23 países lá fora. Então, tem um grande potencial. Acho que dentro do UFRJ é, sem dúvida, o instituto mais internacional. Então, seria tempo de desfrutar esta carta internacional da gente. Agora, vamos falar um pouco sobre o processo. Os alunos do mundo das exatas, né, são conhecidos por terem um CR mais baixo. Isso é um empecilho para a gente entrar num processo de intercâmbio? CR? Então, isso está mudando porque também tem vários tipos de editais. E isso não está mudando isso. Justamente a nova diretoria da Direção de Relações Internacionais da UFRJ notou que em câmbios mais gerais, onde toda a UFRJ estava envolvida, os alunos de matemática estavam penalizados. Então, agora, por exemplo, para a Rede Magalhães, que é um intercâmbio que abrir o edital vai abrir em setembro deste ano que vem. Então, as inscrições são agora, mas o intercâmbio vai ser efetivado daqui a um ano. Então, para esse tipo de intercâmbio, é a primeira vez que, como se faz já na Escola Politécnica, tem um grupo de vagas separado para aluno do IEM. Então, vai ser 8 vagas. Então, dentro destas 8 vagas, como se faz para a Escola Politécnica, que cada programa tem um limite de CR mínimo para o aluno se candidatar. Então, o mínimo de CR mínimo é necessário porque a gente deve, assim, eu entendo que o CR não conte toda a história, porque pode ter aluno, como frequentemente acontece, aluno que chega de uma escola mais fraca, mas tem um grande gradiente e vai aprendendo como machine learning, não? Vai aprendendo o método. Então, no futuro, até falamos isso com Amaury Fernandes, que é o diretor das Relações Internacionais, falamos de ter conta disso, ou seja, não somente o CR, mas o gradiente, quanto os alunos foram melhorando no último ano, algo assim. Ou seja, o aluno que aprende e vai melhorando, isso é muito importante. Mas, por enquanto, temos CR. Então, temos CR mínimo que foi ajustado e foi para cada programa. Então, para a Rede Magalhães, vai ter CR mínimo que não... Então, os alunos do IEM não vão competir com alunos das letras, por exemplo. E isso é a primeira vez que acontece. E, em princípio, essa série vai ser atualizada cada ano, porque vai depender em geral, vai depender do desempenho dos alunos que são ativos, digamos, naquele programa. Mas também depende do coordenador. Às vezes, tem coordenadores que pode exigir um CR mais alto dos terços assim, do critério que a gente pensou. E isso, assim, devo respeitar. Agora, a UFRJ, mesmo como reitoria, tem um limiar que não pode ser abaixo de 6. Mas 6, geralmente, é muito baixo, porque, assim, em alguma dessas escolas lá fora são muito competitivas. Então, a gente quer enviar aluno que se sente à vontade também de ficar em alguns ambientes que são muito competitivos. Então, deve ter um justo meio termo, digamos. Então, agora ainda sobre o processo de inscrição. Pode ser um pouco muito geral, porque eu sei que também depende de cada edital, mas como o requisito de língua
fica nesse processo? Então, pelo que eu vi até agora, sempre se pede um certificado de inglês para todos eles. Porque, por exemplo, na Europa, na Alemanha, se tem um aluno de fora da Alemanha, normalmente sempre tem curso oferecido em inglês. Mas, como, por exemplo, o Guilherme pode falar, no caso da França, também lá em Bordeaux, tinha curso em inglês e curso em francês. Mas pode acontecer o professor que tem somente um aluno estrangeiro, vai dar em francês. Então, é sempre bom, antes, mesmo como no caso do Guilherme, por exemplo, ele estava estudando e começando a estudar francês, é bom dar aquela reforçada antes de sair naquele país, a respeito de algumas noções básicas daquele idioma. E depois terem na cabeça de fazer, seguir um curso para aperfeiçoar aquele idioma quando as pessoas se encontram naquele país. Isso porque também é uma ocasião única para o aluno ser exposto e aprender um idioma, não? Porque está naquele país. Então, claramente é encorajado, mas assim, o inglês é o mínimo pré-requisito, e deve ter um certificado. Agora não me lembro o nível do certificado, mas tem um nível exigido. Eu acho que era B1, da última vez que eu olhei, era B1. Sim. E B2 era um plus. Sim, então isso claramente não pode ser improvisado. O aluno deve já estar com isso na mão. Então, fique ligado que em setembro vamos ter outro edital que vai abrir da Erasmus, da Rede Magalhães. Então, fique ligado com esse pré-requisito. Acabaram de passar mais informações que em alguns é necessário o P2. Então, é importante já conseguir ele antes. E também tem como conseguir esses certificados pelo FRJ de graça, né? Porque normalmente a prova é paga e às vezes as provas são uma fortuna. Então, fica ligado também que a universidade, às vezes, disponibiliza essas provas e os certificados de graça para os alunos. Então, que bom, me passe essa informação que eu vou colocar no site. Vou te passar. Isso, ótimo. Aí, pessoalmente, para você acha que tem algum outro requisito que é importante? Você falou sobre a progressão do aluno e não só sobre o CR. O que para você é necessário, é importante? Olha, tudo isso são valores numéricos acadêmicos, mas é essencial, digamos, a parte de personalidade do aluno. A pessoa deve estar curiosa a se integrar em outra cultura, tolerante. Então, isso entra também no processo. Sempre se pede que seu aluno tenha uma capacidade de se integrar, de trabalhar em equipe. Isso é muito importante. Por exemplo, o nosso aluno agora, Felipe Montenegro, que está no SAE, quando eu falei com as relações internacionais do SAE, a primeira coisa que me foi dita, não somente que ele é excelente, como as notas, etc., mas como ele se integrou bem lá. E como ele, até durante a pandemia, ajudou os alunos lá a passar a pandemia. Então, essa parte de socialização, como eu disse, é também muito importante. É uma característica que pode ter um peso, às vezes, entre sério um pouco mais baixo, mas sabendo que o aluno tem uma capacidade muito mais ampla de se integrar, pode ter um fator muito importante, porque assim, faz parte de tudo. A pessoa deve saber lidar com situações novas, deve ter uma capacidade de se adaptar. Então, isso, sinceramente, faz parte Então, Stefanella, o Maicon Serrão perguntou quais são os principais institutos e programas para a realização de graduação e mestrado sanduíche na América Latina, e se existe diferença nos processos seletivos da América Latina para a América do Norte. Acho que seria uma boa hora para você mostrar aquele site que você citou no começo da entrevista. Sim, então, a América Latina em particular, sim, vou falar um segundo antes de mostrar o site.
para a América Latina, como eu disse, o DRI, por exemplo, tem acordos individuais entre universidade e universidade e tem redes. Então, vamos colocar aqui vou mostrar aquele site, vou tentar dividir o lá. Pode ver? Então, aqui temos o site, que é este site de matemática.frj.br, Relações Internacionais IEM. Então, aqui estamos em construção, não é fácil construir do zero, mas aqui estamos colocando tanto o histórico dos alunos que foram em intercâmbio, quanto os diferentes tipos de intercâmbio, se é para concurso ou para editais, e aqui espera que eu vou, não era isso que eu queria. Então, aqui dentro vai ter o diferente tipo de acordo, e dentro do diferente tipo de acordo tem, por exemplo, a Rede Magalhães, onde aqui tem um link para a rede, e, por exemplo, esses são a nível de graduação. Na América Latina tem Chile, México e Venezuela, por exemplo. Mas tem também a rede a UGM, que é a rede de Montevideo, que então aqui a rede da UGM, que envolve muitas universidades da Argentina, Bolívia, Colômbia, e agora esta rede, este ano, por exemplo, não está sendo ativada por causa da pandemia, então é um ano um pouco complicado, mas já o UFRJ tem essas duas redes, que uma é dedicada à América Latina, ao UGM, e a outra é parcialmente dedicada à América Latina, porque a Rede Magalhães é uma rede de excelência entre as primeiras universidades de vários países da Europa e da América Latina. Então é um discurso diferente. Agora, para o mestrado, eu imagino que tanto a UGM quanto Magalhães poderia ter oportunidade, mas não tive ainda tempo de pesquisar isso, sinceramente. Para o mestrado, sei que já o que a gente já usou são as bolsas ELAP. Então, esta daqui são bolsa ELAP. E essa bolsa LAP são bolsas que vão ser abertas todos os anos, uma vez por ano, antes era até 2 vezes por ano, e são bolsas que envolvem graduação, mestrado, doutorado, e também mobilidade acadêmica dos professores. Então, aqui colocamos um teste em português, e aqui tem o próprio link para a ELAP. Por exemplo, no mestrado já tivemos 2 alunos do IEM que passaram um semestre no Canadá. Então, por isso, a gente já testou e sabe como funciona. Por essa da América Latina estamos aprendendo. Mais uma pergunta aqui, muito boa, do Marcelo Gomes. Como fica a situação dos intercâmbios com a pandemia? Estamos sem uma vacina, tratamento contra o vírus e a maioria dos lugares com EAD É prudente ou benéfico buscar essa experiência de intercâmbio nesse momento? O que você acha? Então, a Rede Magalhães vai ter inscrições agora. O grupo Instituto Politécnico para 5 escolas de excelência agora vai ter seleção em setembro. Também o concurso do grupo Instituto Politécnico vai abrir em setembro. Também a Paritec vai abrir em setembro. Todos esses 3 vão abrir em setembro. E a seleção do concurso vai ser em outubro. Mas o intercâmbio vai acontecer daqui a um ano. Então, em 2021, setembro. Então, assim... Esperamos que já tenhamos uma vacina e a situação normalizada. Bom, esperamos. Não são intercâmbio para agora, são intercâmbio para aqui a mais que um ano. Então, esperamos que daqui a um ano a situação se normalizou.
a UFRJ congelou a vinda de aluno de fora, em razão da epidemia. Então, isso foi congelado por isso. Mas está prevendo a ida de aluno daqui a um ano. E devo dizer que, por exemplo, se aluno ir para a França tem um sistema, o aluno que vai na França tem um sistema público de saúde muito boa. E isso da saúde a gente está também tratando nos novos acordos, por exemplo, de duplo diploma. Estamos vendo em cada um de acordo de ter especificada a parte de saúde, a cobertura sanitária, para o aluno ter claro o que está coberto, o que não está coberto. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar agora? Sim, eu queria acrescentar também que, a nível de internacionalidade do FRJ, a gente está também tendo um curso, vai ter um curso internacional de biomatemática. Essa parceria vai ser uma parceria entre diferentes instituições e universidades lá fora, tanto da França quanto dos Estados Unidos e da Austrália, além do Brasil, claramente. E isso vai ser uma ocasião única para ter aula, por exemplo, como Andrew Francis, que é álgebra pura, mas aplicada à genômica, e Bedreddin Seba, que é orientador do Guilherme lá em Bordeaux. Vai ter também César Castilho, que é do FPE, esse é da casa, o Jean-Guy Caputo é da França. Laura Billings, por exemplo, ela trabalha em modelagem epidemiológica com ferramenta estocástica. Ela já foi a chefa do NSF americano para matemática aplicada durante o ano de 2014 e 2017. Já nos visitou no Brasil. Vai ter o nosso Pedro Maia falando de neurociência. A Renata Campos, que você conhece muito bem, fazendo o curso dela espetacular de DNA, RNA e proteína. A Renata Stella, que vem está no Inglaterra, mas pode falar. Vamos ter o Roberto, que vai dar aula inaugural, e vamos ter também alguém da equipe de Los Alamos de predição de epidemia para todos os Estados Unidos. Então, isso acho que vai ser uma oportunidade, não somente para ouvir toda essa gente, mas também vamos tentar criar uma chat room para os alunos de diferentes instituições se conhecer. Então, também tentar curtir esse aspecto cultural. Vai ser o intercâmbio da pandemia. Esse intercâmbio da pandemia e trocar conhecimento de um país para outro, isso é fazer, esperamos, amizade também. Sim, claro. E contatos. É contato muito útil. Então, aqui, se a gente começou a fazer a lista dos minicursos, então, isso está ainda em progresso, então, mas os alunos já podem se inscrever aqui, se talvez não quer se inscrever para o curso inteiro, mas para alguns minicursos. É importante para a gente saber quantos alunos, a quantidade, o volume. Porque, por exemplo, é só os alunos da UFRJ? Não, são alunos do mundo inteiro que você pode inscrever. A primeira aula vai ser do Roberto Crank, que está liderando a pesquisa do Covid no estado de São Paulo. Aqui já colocamos alguns vídeos que o aluno pode ouvir, que já ele fez. Então, muito interessante. Espero todo mundo, 11 de agosto, às 10 horas, vamos colocar no site o link do Zoom. Perfeito. Então é isso, professora. Muito obrigado por estar aqui, pela entrevista. Foi muito bom. Obrigada a vocês. Bia? Muito obrigada, José e Stefanel, pela entrevista. Tenho certeza que ajudou muita gente, foi muito interessante.
Só lembrando também que muitas pessoas que a Stefanella mostrou, que vão fazer parte do curso, vão participar da mesa de biomatemática, mesa redonda amanhã, às 3. Então, se alguém que estiver assistindo se interessou por esse tema, não pode perder a mesa de biomatemática amanhã. Agora a gente vai ter uma pausa para o almoço e a gente volta às 2. Depois do almoço a gente vai ter uma palestra do Pedro Maia, que a Stefanella também falou hoje um pouquinho, também da parte de biomatemática, que foi orientando dela, inclusive. E a gente vai ter 2 mesas redondas. A primeira vai ser sobre o que é ciência de dados e a segunda sobre ciência de dados e mercado de trabalho. Contamos com a presença de todo mundo, a gente volta às 2.